Boa noite, mulheres S. Gente, que aqui em casa é nas gambiarra, né? Você sabe? Ai, ficou, glória a Deus. Boa noite, mulheres S. Esperar o Instagram chamar vocês. Hoje eu tenho uma convidada especial. Ela é coach, ela é especialista em gerenciamento de emoções. E nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente tem tanto medo de empreender. E não é só de empreender, né, gente? É de crescer, de progredir. Deixa eu melhorar a luz aqui, porque eu tô fora da lâmpada hoje. Boa noite, sejam bem-vindas! Ela já chegou aqui também. Deixa eu convidar ela aqui para a gente começar. E a gente vai falar disso, né? Desse medo que a gente tem muitas vezes com o nosso negócio, gente. E não é só de empreender, não. É até mesmo de avançar, de... Ai, tá dando um errinho aqui. Espera só um pouquinho, viu, Elis? Tá fazendo um negocinho aqui no Instagram, mas daqui a pouco eu te chamo. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas toda semana eu tô trazendo alguém aqui diferente, alguma especialista, né? Semana passada foi a Gi, ela falou sobre finanças, né? Ela usou as características femininas que a gente pode usar dentro da finança, foi muito legal. Eu tirei ela de férias junto com o marido. Ela tava no hotel, tadinha, ficou andando pra lá e pra cá, gravando a live pra gente, mas foi muito legal. A live daqui a pouco também tá no YouTube e hoje eu tô convidando, agora vai dar, a Elisângela, gente. E ela trabalha com inteligência emocional. Antes dela ser aluna, eu já tinha convidado, tá? Não é marmelada. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Oi, Elis! Tá me ouvindo e me vendo bem? Oi, tô te ouvindo. Ah, que Tô te bom, que ouvindo bom. bem. Deixa eu Deixa ver eu se eu melhorar aqui. consigo. É, Deixa eu vai melhorar melhorando aí. um filtro aqui Tá pra bom. mim, pra mim ficar melhor, Sim. amiga. Eu não sei até hoje é fixar comentários, você acredita? Também não Eu já sei, tenho não. tanto medo de entender. Gente, faço live desde de sempre e não consigo fixar um comentário. Empreender. Vamos ver se eu Vê se consigo agora. nesses três pontinhos aí, vê se tem alguma coisa. Ei, Carla, seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Vocês estão entrando aí? Boa noite. Nós estamos aqui tentando fixar comentário. Ai, que vergonha. Eu sei não. Ah, foi. Ah, tá Oi? perdendo tempo com isso não. E os meus três pontinhos também? Ah lá, o meu não, tá desativar. Oi, desativo. Oi, Mi, seja bem-vinda, Michele. Ah, vamos largar esse trem pra lá, Elis, porque eu sou assim, sabe? Eu não fico perdendo muito tempo com trem, não. Deu, não deu, não. É Depois a gente entra verdade. no YouTube e aprende. Isso aí. Ai, que é Isso uma aí. honra, viu, te receber hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei, né, que a nossa vida, principalmente as suas de férias aí, deve estar uma loucura, mas muito obrigada mesmo. Eu sei que sim, eu vou fazer grandes coisas através da sua vida, né? Com as emoções dessas mulheres. Gente, ela tem um planner maravilhoso. É mesmo uma agenda, um diário, algo assim, muito diferente daquilo que tem no mercado, muito legal. Depois você passa lá no perfil dela para conhecer. E ela trabalha focada nisso, em gerenciamento de emoções. Aí a pergunta que não quer calar, por que que a gente, que é tão importante gerenciar essas emoções? O que que a emoção tem a ver com o sucesso do nosso negócio, né? Com o nosso crescer, com o nosso romper. A gente vai falar sobre isso. Boa noite, meninas, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Então, Elis, fica à vontade aí para se apresentar e nos ensinar bastante sobre isso. Bom, eu te agradeço, Letícia, estar aqui hoje no teu perfil. É uma honra para mim estar aqui falando com você, com as meninas. Boa noite para vocês que estão aí, estão entrando. É, E assim, as emoções é aquilo que move a gente, né? A vida da gente é movida pelas emoções. Se a gente não tem uma estabilidade emocional, que eu acho que nós mulheres somos,
com nossos ciclos, né? Que nós temos os nossos ciclos, dá uma desestabilizada. E se a gente não consegue perceber isso, todas as nossas, né? O nosso redor fica desestabilizado, né? Então eu É. encontrei nisso algo para trabalhar, não só as pessoas, mas trabalhar em mim. Eu fui buscar isso Hum. para mim primeiro, para eu poder É. trabalhar isso, porque eu tinha muita desestabilidade. Eu tive depressão. Eu vivi um tempo depressiva depois que eu tive o meu menino do meio. Eu tenho 3 filhos, né? Então, o meu menino do meio, quando ele veio, eu tive depressão pós-parto. E eu fiquei durante muitos anos com depressão e naquela época eu não sabia nem o que que era depressão, era difícil, né? Tem 13 anos isso. Não era esse conhecimento que a gente tem hoje, né? E a minha busca, o meu estudo, me tirou da depressão. Claro, terapia, enfim, faço terapia ainda até hoje e busco esse equilíbrio, porque as Uhum. emoções elas acabam governando a gente se a gente não governar elas, né? E é verdade. Gente, é uma coisa muito engraçada, que a gente realmente precisa se conhecer e conhecer os ciclos. Quando eu comecei como consultora de negócios, gente, eu peguei uma turma, né, e fui trabalhar com essa turma. E era uma turma teste, então, assim, era tudo muito novo, né? Então, eu fazia individual, e era tudo muito novo. E eu comecei a perceber que as sessões que eu fazia num período de tensão pré-menstrual eram horríveis. Assim, eu estava muito irritada, eu estava sem paciência nenhuma. Se se a coach virasse. Não, mas você sabe o que que é? Gente, aquilo me irritava a um nível. Como assim, sabe o que que é? Você não quer crescer, não? Você não quer mudar, não, menina? Sabe? Era assim. Aí na próxima eu já tava calminha e tal. Aí É, elas me alertaram sobre. Olha pra você ver como que é importante. Elas me alertaram sobre isso. Teve uma que falou assim: hoje você tá brava igual semana passada? Eu falei, gente, mas tô normal. Não, eu não tava normal. Então, até nisso, a gente precisa observar quando a gente empreende. Os meus melhores posts é quando eu estou no meu período fértil. Olha que legal, é, né? Quando o meu corpo se abre, né, para receber uma possível vida, é a hora que. Gente, eu tenho tantas ideias, eu faço tanto. Dá um resultado assim tremendo. Então, olha para você ver como. E mexe com as nossas emoções, né, gente? Não adianta a gente falar que não mexe. Você pode ser a mulher mais, tentar, né, ser a mulher mais equilibrada, mas dá uma balançada, né? E é interessante a gente saber disso, é importante a gente saber disso. Primeiro, para a gente não achar que é a Mulher Maravilha, né? Ao alto e avante, e achar que isso vai aí. ganhar o mundo, aí assumir aquele tanto de responsabilidade depois não dar conta, e Não se você dá. achar que é a boca do cocô do bandido do cavalo, porque vai ter dias também que você não vai estar se sentindo ninguém, né? Sim. Então, é importante a gente entender isso, essas coisas das emoções, e é por isso que eu trouxe a Elis para contar aqui pra gente como que a gente pode, né, arrumar essa casa toda aí das emoções dentro da gente. Seja bem-vinda, todos vocês que estão chegando. Deus abençoe. O importante, Lê, é a gente entender isso e conhecer. Quando a gente está mais suscetível, quando a gente está com mais raiva, quando a gente está mais feliz, o que que acontece para a gente estar mais feliz? O que que acontece para a gente estar com raiva, né? Essa observação muda todo o contexto. Porque da próxima vez que acontecer, eu já vou ter uma nova atitude. Porque eu já sei o que aconteceu. Eu já sei lidar com aquela situação. E enquanto eu não aprendo a lidar com aquela situação, aquilo se repete tantas vezes, era o que acontecia na minha vida. Eu vivia assim, tantas vezes repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. Falei, gente, tem que sair disso. Não é possível, tem que ser uma hora, tem que parar. O que que eu estou fazendo de errado? Aí eu encontrei o coaching. Aí eu comecei a fazer o curso de coaching. Primeiro fiquei namorando, né? Fiquei namorando, Uhum. namorando, aí depois fui fazer o curso. E aí eu comecei a entender. Eu falei, gente, é tudo uma ligação só, a gente é uma coisa só. Nossa! E eu comecei a observar e a me conhecer.
E aí Uhum. eu sei quando eu tô bem, quando eu não tô bem, se eu não tô bem, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, porque tem coisas também que às vezes a gente não tá bem, a gente acaba fazendo para agradar o outro, e aí isso É, frustra a gente, acaba com o nosso emocional, acaba com a nossa autoestima. Mas se a gente não se conhece, não sabe o que a gente gosta, não sabe o que a gente não gosta, a gente faz tudo e faz tudo para todo mundo o tempo todo, né? E aí verdade, fica tudo desequilibrado. Então, é esse foi o verdade. meu intuito em buscar o coaching, trabalhar. Eu digo que eu comecei a reescrever uma nova história, da minha própria história. E aí até Uhum. coloquei lá na minha bio essa semana, reescrevendo histórias, porque foi o que aconteceu comigo. Uhum. Então, eu comecei a viver esse processo mais intenso de uns tempos para cá, né? A gente tem conversado bem e de uns tempos para cá eu tenho vivido esse processo realmente do coach na minha vida muito intenso. Uhum. E eu Uhum. percebi, esses dias você falou isso numa live, sobre o medo que a tua mentora te perguntou se você tinha medo de dar certo. É, E aí eu é. observei que às vezes o medo de dar certo me impedia de prosseguir. Uhum. Porque dar errado, eu já sabia como é que era. Eu já tinha um plano, sabe? Eu já tinha um plano Muito quando bom. dava errado. Se Uhum. acontecer assim, ah, tá, então tá. Mas eu não tinha um plano Uhum. se desse certo. É. E isso tudo tá onde? Está nas emoções, nas crenças, e as emoções começam a ser reproduzidas, aquele mesmo comportamento, através daquela emoção. É o pensamento, o É. sentimento e o comportamento, a E o ação. comportamento. É. Teve uma vez que eu fiz ano passado eu tinha um programa, eu tinha um produto, né, que era sócia por 10 dias. Então, as pessoas me contratavam e eu era sócia delas durante 10 dias. Elas recebiam 5 aulas minhas em vídeos, e durante 10 dias eu mandava áudio, tudo podia me perguntar qualquer coisa e tal. Tô até querendo fazer esse ano, talvez, de novo. É porque são mulheres assim que já tinham um negócio e que queriam uma agilidade, né? Estavam com alguma pendência e precisavam. Então, chamava sócia por 10 dias. E Aham. aí, aí eu vendi esse produto, essa mentoria, e aí as meninas compraram muito rápido, então sim, ainda faltavam uns 15 dias para mim começar esses 10 dias. Aí o que eu fiz com elas? Eu dei um bônus de autoconhecimento, enfim, de produtividade, várias coisinhas assim. E nenhuma delas, eu pedi elas para fazer um exercício, que assim, de 10, 9 só falou nisso. Sabe, assim, que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha imaginado isso. E é uma coisa tão simples, mas tão simples, mas a gente não para pensar. Eu falei assim com elas, quem vocês querem ser daqui 10 anos? Que tipo de esposa? Que tipo de mãe? Que tipo de empreendedora? Que tipo de filha? Que tipo de... E aí, é uma coisa muito simples. Só que ninguém nunca tinha parado para observar que a pessoa que eu quero ser daqui 10 anos começa hoje. Começa hoje. E, Isso. e foi essa pergunta que me destravou lá atrás, porque eu também era assim. Eu fazia as coisas tudo no automático, sabe? Eu repetia as coisas, não tô nem aí não, porque eu quero avançar, eu quero avançar. Só que aquilo não avançava nunca. E quando me fez essa pergunta, eu falei, não, espera aí, que tipo de mãe que eu quero ser? Eu quero ser uma mãe divertida. Eu quero ser uma mãe que brinca, que ri. Eu quero que os meninos lembrem de mim como uma mãe legal. E aquele momento eu estava sendo chata, birreta. Ou eu brigava com os meninos se os meninos pegassem os brinquedos. Eu brigava se eu chegava na pia, o copo que eu lavei de manhã estava sujo lá. Então eu vi que as minhas atitudes estavam produzindo uma Letícia que lá na frente eu não queria que ela existisse. E naquele momento teve essa ruptura. Que tipo de esposa que eu quero ser? Eu quero ser uma esposa que apoia e que gosta de sexo. Então pronto. Então eu tenho que começar a mudar essas coisas em mim. Que tipo de empreendedora que eu quero ser? Uma empreendedora que arrisca, uma que faz, que testa, que tenta as coisas novas. Então eu tenho que começar a fazer isso. E na hora Sim. que você para pensar nisso, muita coisa acaba mudando na sua vida. Mas é esse parar e olhar para dentro.
E a gente Isso. está tão preocupada com a colega do lado que a gente não olha pra gente. A gente está preocupada que ela está em Paris, que os filhos dela parecem capa de revista, que ela tá vendendo milhões, que ela tava. A gente tá tão É preocupada isso. com o outro que a gente esquece da gente. Faz sentido isso, Elisa? Eu tô falando Faz? bobagem. Não, faz todo sentido. A grama do vizinho acaba sendo tão linda, né? É Que a gente tão esquece de linda. adubar a nossa, Nossa, verdade. né? Né? E para mim é essa a diferença assim, maior que tem nas empreendedoras. Eu vejo porque assim, eu passo o mesmo conteúdo, todo mundo ganha as mesmas aulas, os mesmos áudios, os mesmos exercícios. Por que que uma copia e outra não hobby? Por É, que que uma pega aquele negócio, entende, e a vai. outra fica lá parada olhando para um lado para o outro? São as É, emoções. são as emoções, exatamente. Porque aí aquele pensamento dela já é o que eu te falei, entendeu? Já tem aquele É, pensamento formado. Se der errado, é, eu já sei o que fazer, entendeu? sim. Eu não tem um pensamento formado. Se der certo, o que que eu vou estar É, fazendo se der certo daqui a 10 anos? verdade. Gente, nossa, olha, eu vou estar viajando. Não, eu vou estar fazendo isso. Esquece de sonhar essas Esquece. coisas, porque a realidade, né? O que a gente já viveu fica tão eminente ali, fica tão forte, que a gente É, parece que é só aquilo ali que é é só. verdade. E eu É, tenho usado também uma frase assim: será que isso é verdade? é. Eu tenho me dado esse benefício da dúvida, que às vezes a gente Uhum. não se dá esse benefício da dúvida. A gente não quer Verdade. saber se é verdade, a gente não quer, a gente acredita naquilo dali que está na nossa cabecinha, no nosso Uhum. mundinho, né? É, Ali no nosso território, né? Na PNL a verdade. gente fala que o mapa não é o território, então cada um tem, mas a gente Verdade. acredita naquilo ali que está na nossa cabecinha. E agora eu tenho me feito essa pergunta: será que isso é verdade? E isso tem mudado o meu comportamento. Porque quando eu Uhum. duvido se é verdade ou se não é verdade, eu começo a olhar assim: gente, se não for verdade, eu posso fazer isso, eu posso Uhum. fazer aquilo, eu posso É, fazer aquilo também, né? E é. aí eu fui pesquisar, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre Uhum. esse tema que a gente está falando Uhum. aqui, sobre o medo de empreender. E eu descobri que uma revista, eu anotei aqui para não esquecer, que uma revista brasileira chamada Gestão e Negócios, ela fez uma pesquisa com mais ou menos com pessoas de 40 a 53 anos que têm 14 a 30 anos de empreendedorismo. Uhum. E aí, já quando eu olhei esses números, eu já falei assim, gente, a gente começou hoje, né? Semana passada, mês passado já quer estar fazendo o mesmo resultado. É Então já isso mesmo. comecei a trabalhar a ansiedade, né? É isso mesmo. Porque não tem como ter o mesmo resultado, não, Não né? tem. É um Não degrauzinho tem. de cada vez. E aí, nessa pesquisa, estava dizendo o seguinte: que junto com o medo de empreender, que todas as pessoas que nunca empreenderam passa, né? Todos nós, vem também a fuga, a retração, a negação, a preocupação, a inibição e outros sentimentos que são piores, assim, mais complexos. A angústia, o terror, o susto, o pavor, frustração, raiva e, por último, alegria. E a alegria, eu creio que ela vem quando a gente consegue superar essas outras coisas aqui, né? É. Ela demora, ela vem, mas demora. Mas ela vem, né? É. E aí, nessa pesquisa, diz que o medo é a parte que as pessoas menos contam, que as Uhum. empreendedoras menos falam sobre ele, não se É. comunica sobre o medo. Mas a Não. gente vê que muitas se retraem, muitas negam, que É. muitas desistem, que muitas se preocupam. E aí É. também conta nesse coisa aqui, conta que empreender é subjetivo.
E quando falou isso, eu falei assim, gente, a gente quer uma coisa tangível que não existe. É Não existe. subjetivo. É, É é, algo é subjetivo. subjetivo. É, É algo que você cria a todo momento, que você trabalha a todo momento, que hoje é, amanhã não é. Que você faz um produto, você experimenta, vê que não tá bom, e depois você faz outro, e tá tudo bem. E é. a gente quer ser Uma, tão perfeitinha, né? uma coisa que eu vejo muito, assim, elas sofrem, né? As minhas alunas sofrem comigo, porque elas vêm me contar do negócio como se fosse um filho. E aí vem com aquela coisa, não, porque o meu produto é o melhor, não, porque o meu serviço, e conta aquela coisa linda, 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 linda. E eu falo, tá, e daí? Porque tem um monte de produto bom, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você e até melhor do que você, né? Porque, né, ninguém aqui vai levantar, né? Tem pessoas no mercado muito melhor. E aí? E daí? O que isso tem a ver? Você vai vender porque o seu produto. Sabe? Então, aí eu trago essa realidade. É muito duro para elas ouvir. É como se eu estivesse falando mal do filho delas. E quando a gente tem essa ligação com o negócio, a gente sofre ainda mais. Porque se o negócio Isso, tá bom, a vida tá toda boa. Agora, se o negócio tá isso. ruim, a vida tá toda ruim. Gente, e não é assim. É só um negócio. Tudo bem que você quer escrever história, que você quer impactar a vida das pessoas, que você quer. Tudo bem, mas é uma parte da sua vida. Ela não é a sua vida. Sua E a vida. gente esquece disso. E aí a gente coloca o nosso valor no resultado. Se deu certo, que legal, eu valo alguma coisa. Se deu Isso. errado, poxa vida, não sou ninguém. Gente, a gente precisa tirar isso, sabe? Eu sei que é importante, né? Eu até falo, não, é muito bonito o que vocês estão falando, mas vem cá. Tá, deixa eu puxar vocês um pouquinho. Porque a gente tem que enxergar. E tem hora, gente, que o negócio tá indo pra vala. Que do jeito que tá, a morte é certa. E tá tudo bem. Mata aquele e abre outro. Faz outra coisa. Muda de Isso direção. aí. Ressuscita o negócio. Corta o que tem que cortar. Reformula. Só que o quê? A gente fica tão apegado naquele princípio, naquela ideia. Ah, por quê? Por quê? E o negócio não vai. Não Sabe? Então, anda. anda, né? Então precisa mesmo desse olhar de alguém de fora para falar assim, ó, Sim. isso que tá podre. Joga isso fora, começa de novo, ó, abana esse negócio aí, arranca essa cinza aí para ter sujeira, né? E a gente tem que ter. E quando eu faço isso, muita gente chora e fala que eu sou ruim, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu entendo vocês, entendo, né, as empreendedoras. Só que a gente precisa amadurecer nas emoções para isso. Eu tinha muito disso. Eu falo, gente, porque eu tinha. Se eu oferecesse você para comprar uma coisa e você falasse não, eu achava que você estava me rejeitando. Eu achava que estava falando não para mim. Eu achava que estava falando que meu negócio não prestava, que meu produto era muito ruim, que eu tinha que arrumar um emprego fechado e trabalhar para os outros, porque eu nunca ia dar certo na vida. Era isso que eu entendia quando eu oferecia você e você falava não. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Não, espera aí, ela falou não para agora. Talvez ela não tenha dinheiro, talvez ela não quer, talvez ela realmente não gosta, talvez não é o momento dela. Isso não tem nada a ver comigo. Eu Sim. sou outra, eu não sou o meu produto, eu não sou o meu negócio, é parte da minha vida. E a gente tem que entender isso, porque senão a gente sofre muito, principalmente se vocês caírem nas minhas mãos. Vocês sofrem. Tem mulher que briga com o marido porque o marido, né? Tem mulher que briga com o marido porque o marido não apoia o negócio. Gente, enquanto não tiver resultado, ninguém vai te apoiar. Eu não quero ser a chata do dia, não. Mas enquanto as pessoas não vê resultado, ninguém vai te apoiar. E tá tudo bem. Se você tiver equilíbrio nas suas emoções, você vai conseguir romper, passar por esse estágio. Por isso que é importante. Não tem como a gente desgrudar a empreendedora das emoções. Não tem como. Agora tem como você trabalhar elas.
E uma coisa que a Elis falou é muito sério. A gente não fala dos medos da gente. A gente só mostra a coisa boa. Teve um dia, Elis, que uma aluna minha, ela ainda não era minha aluna, não. Ela falou assim, mas para você é muito fácil. Para mim é muito difícil. E chorou e tal. E aí, naquele dia, me deu um estralo. Eu vim pro Instagram com o cabelo desse tamanho, fiz um totó assim. Eu tava meio que de pijama ainda, com os olhos tudo preto, sabe? Quando tinha dormido de noite. E falei assim, você quer saber de uma coisa? E aí eu fui brava. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Pra mim é difícil também. Eu tô aqui, sem dormir, com os meninos assim, e e desabafei. Falei. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu nunca parecia assim. Mas o tanto de mensagem que eu recebi, falei, nossa, Letícia, que legal que você falou, porque eu também passo pela mesma coisa. Nossa, você tem dificuldade, eu não sabia. Né? Então, quando você se mostra vulnerável, quando você, não, realmente está ruim, realmente eu não estou dando conta. Só que as empreendedoras não falam isso. A gente pinta o empreendedorismo cor-de-rosa, fala que você vai ter todo o tempo para desfrutar com seus filhos, que você vai trabalhar num trabalho que você ama. Que você vai ter uma renda que vai conseguir, enfim. E aí pinta tudo de cor de rosa, e sai aquelas musiquinhas e tal, 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 tal. Ninguém vem aqui mandar real. Então, A real é que vai ter dia que vai ser difícil pra caramba. a real é que vai ter final de mês que as contas não vai fechar. E você não vai vender. Que você vai postar todos os dias no Instagram e ninguém vai comentar. Você vai fazer uns stories e o Instagram vai divulgar. Gente, e aí o que fica, né? O que fica é a sua vontade, é o seu porquê. Por que você está fazendo isso? Porque os dias ruins vai ter, gente, e vai vir para todo mundo. A gente não tá praguejando, não, tá? Eles acontecem Não, mesmo. é, Não é praga. Mas aí as suas emoções, elas precisam estar bem alinhadas, porque senão você não vai conseguir passar. Eu vejo muitas mulheres com potencial incrível, com ideias assim maravilhosas, mas por causa das emoções, elas não rompem. Faz sentido, Elis? faz sentido sim. E eu fiz aqui escrevi aqui sobre as emoções. Tudo eu tenho que escrever, porque senão quando eu chego aqui, eu esqueço de me dar rosa. Aí deu aquele rosa, já era. E aí eu coloquei as emoções principais, né? As que a gente chama de emoções básicas, que é Uhum. alegria, raiva ou ira, medo, nojo ou aversão, tristeza e surpresa. Às vezes, a gente olha ali e a gente só tira dali de bom a alegria, né? A gente não quer as outras de maneira nenhuma, né? Não. Imagina. Mas todas elas têm um contexto dentro do nosso próprio corpo, dentro da gente. As químicas que elas liberam fazem o nosso corpo, as nossas células trabalharem. Então, É tudo tem um legal. porquê. Tudo tem um porquê. Tudo é muito bem orquestrado por Deus. Deus, quando fez o nosso corpo, fez muito bem orquestrado, né? E as emoções, elas são para manter a gente vivo. Uhum. Todas elas. Se a gente sente, é como a gente sente uma dor, né? Ai, tá com dor de cabeça. Por que que aquela dor de cabeça apareceu? A gente toma um analgésico e acabou. Mas às vezes é uma Uhum. sinusite, É. às vezes, né? São várias coisas. E assim são as emoções. Às vezes, quando a gente tem raiva, a gente acha assim, ai, raiva é ruim. Não, gente, a gente não pode ter raiva, porque não é de Deus ter raiva, né? Só que a raiva é um agente motivador. É, Através da verdade. raiva, a gente começa a agir, a gente acha solução, a gente busca resolver É, problema. é. A gente só E, tem que gente, dosar. Pode e falar. a raiva, gente, é de Deus sim, porque na Bíblia fala, ireis, mas não vingueis. Então você pode irar, você pode ficar com raiva, você pode ficar com muita raiva. A questão é, o que que você vai fazer com essa raiva? Ela O vai que te você vai fazer? impulsionar né, a sair daquele problema ou você vai fazer uma asneira e vai acabar afundando, né? Então pode irar, pode ficar com raiva.
Sim, Raiva é bom. mas raiva é bom. E todas as nossas emoções, elas têm o lado bom e têm o lado ruim, Uhum. né? E o medo, que é o nosso assunto aqui hoje, o medo, ele surgiu lá nos tempos antigos. Imagina só os homens das cavernas, né? Como é que eles iam fazer para sair correndo de um urso, de um animal assim? Eles tinham que sentir alguma coisa, senão eles iam ser engolidos por aquilo, né? Então, esse foi o Verdade. primeiro sentimento assim que foi identificado, a primeira emoção que foi identificada é, humanamente, né? Ela foi a primeira emoção para poder divulgando isso tudo que a gente tem hoje, né? Todas essas emoções e várias as primárias, enfim, todas elas, as Uhum. secundárias. O medo foi uma das primeiras a ser identificado por causa disso, porque era esse fator de fuga, era É. como era acionado a mente para poder fugir e se defender. Aí, você imagina só, a neurociência fala sobre isso. O carro, quando está na rua e a gente vai atravessar, o nosso cérebro, ele atrasa a nossa visão em 2 segundos para a gente ver o carro mais próximo da gente, para a gente não atravessar a rua, para a gente poder atravessar a rua com mais segurança. Você imagina Legal. se a gente não tivesse isso dentro da gente, É. como que a gente ia fazer quando a gente visse uma rua para atravessar um... Uhum. Quero nem saber se vem carro, como uma criança, né? Sai correndo É. ali. O que que ia acontecer? A gente ia morrer. Uma faca, quando a gente está cortando aí os nossos legumes na casa da gente, o nosso cérebro, ele atrasa, ele adianta esses 2 segundos sempre. Se ele atrasasse, a gente cortava o dedo, porque a gente não ia prestar atenção. Eu acho que o meu Então, tá com defeito, eu vivo cortando os dedos. mas aí, às vezes, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não é? É, é, A gente tem que é focar, eu. né? E aí, Ah, e esse mecanismo que o próprio Deus criou na gente, para a gente não se ferir, para a gente não se machucar, é um medo protetivo, para guardar a uhum. nossa vida. É, Então, o medo, a gente tem que fazer assim, ter um carinho com o medo. é, Entender o que ele quer dizer pra gente, o porquê que ele é, está vindo, né? Naquele é. momento, enfim. E uma das Uhum. coisas que eu vejo com medo também é que aquela pergunta logo no início, né, que você se permitiu fazer. Tem medo, gente, que só tá na nossa cabeça. Que ele não é um medo real. Ele não, entendeu? Não é um medo real. E aí a gente se paralisa por algo que provavelmente nunca vai Nunca acontecer, vai acontecer. né? E aí entra Então, aquela pergunta. Pode falar. ele está bom, voltou, voltou, Voltou? voltou, voltou, Voltou? E aí, voltou. e aí a gente entra naquela parte da gente se impedir de fazer determinadas coisas por um medo que, tipo, nem não é real, não existe, só tá aqui dentro, né? Só tá aqui dentro. A gente tem Ai, medo do que o outro vai pensar, por exemplo, do que o outro vai falar. A gente quer comandar um território que não é da gente, né? Eu não tenho que pensar o que o outro vai falar. Eu tenho que pensar o seguinte: qual que é a intenção do meu coração quando eu faço isso? É uma intenção boa? Vai abençoar? Enfim, vai crescer? Vai multiplicar? É para a vida? Então, beleza. Eu não tenho que ficar pensando, mas que não existe, eu não posso me limitar a pensar o que o outro está pensando, porque eu nem sei o que o outro está pensando. É uma hipótese, uma coisa que só está aqui. só E tá tem aí. hora que só está aqui, gente. Tem hora que você pergunta a pessoa, não é nada daquilo que você imaginou.
Então, a gente precisa se libertar. É desse medo que está aqui dentro. Porque é esse medo que impede a gente de avançar, né? É E isso uma das mesmo. coisas que a gente precisa entender é que até a Carla que colocou que É, às vezes ela foi e fez e a coisa aconteceu com medo mesmo. A é. coragem não é a ausência do medo. Não. A coragem é você vencer o medo, enfrentar o É, medo. é, E se a gente não enfrentar aquilo que aparentemente, né, é, tá ali exposto pra gente, a gente nunca vai saber se aquilo é bom, a gente nunca vai saber se aquilo é ruim, até que ponto é, que é bom, até que ponto. A gente vai se limitando, e aí a gente para de viver a vida abundante, né? Que Deus tem é, preparado pra gente uma vida abundante. E a gente se é. limita, fica aí É. naquele negocinho. Aquele negocinho, é isso mesmo. E, gente, eu não sei vocês, mas a maternidade, pelo menos a do Arthur, né? Que eu tenho dois filhos, o Davi e o Arthur. O Davi não, o Davi eu fui aquela parideira. Parei o menino e pus ele na babá, fui trabalhar. Eu não deixei que a maternidade viesse com um nível de transformação, como foi do segundo filho, né? Então, no segundo filho, eu me permiti ter essa transformação. E aí, a partir daquele momento, todos os medos, até hoje é assim, tá, gente? Eu morro de medo, de um monte de coisas. Mas todas as vezes que eu tenho medo, uma das perguntas que eu faço é o seguinte: como que eu quero que os meus filhos saibam dessa história? De uma mãe que amarelou ou de uma mãe que enfrentou? Né? E aí, na hora que eu faço essa pergunta, eu falo assim, não, eu quero ver que os meus filhos me vejam como uma guerreira. Eu quero que os meus filhos me vejam tentando. Eu quero dar a eles a oportunidade de tentar coisas também. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, essa minha pergunta me motiva. Ela me avança. Ela fala, não, então, espera aí. Eu prefiro que meu filho pense, não, minha mãe tentou, deu errado mesmo, mas a minha mãe foi lá e tentou do que, não, minha mãe não quis tentar, não, ela ficou com medinho. Né? Então, isso me motiva. Então, a gente precisa encontrar uma chavinha que faça a gente parar, pensar e enfrentar as coisas. Porque senão, gente, a gente sempre vai ser aquela mulher molenga, sabe? Ah, não, não dá, não sei, não posso, é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém me... Sabe? E tá, e essa história que você quer contar? É esse tipo de mulher que você quer contar, né? E eu acredito assim, que se você está aqui tendo a oportunidade de ouvir isso, é um chacoalhão que a vida está te dando para você mudar o disco. Para você, né? Oh, meu Deus, entreguei minha idade, mudar o disco, Senhor do céu. Já era, já foi, ficou Já gravado. foi. Mas mas é uma oportunidade que a vida está te sacolejando para você mudar isso aí, né? Para você sair dessa inércia. Porque, gente, eu não sei, eu acho que tem hora que eu viajo demais. Eu fico imaginando assim, a Eva foi uma mulher, gente, só tinha uma mulher. Ela fez algo e transformou tudo assim, ó. Fez uma confusão em algo que era bom, que era perfeito, era agradável. Uma mulher conseguiu fazer uma confusão danada. Eu fico imaginando se a gente se unir e todo mundo fazer aquilo que foi chamado para fazer. Todas as empreendedoras ter negócios realmente com sucesso, com abundância, sabe? Assim, que façam sentido para elas. Mulheres que estão felizes com seus negócios, mulheres que estão prosperando. Gente, eu fico imaginando o que a gente pode fazer. Se mais mulheres, né, deixar esses medos, essas crenças, né? Ou então enfrentar esses medos e essas crenças e romper. Eu fico imaginando como que a nossa vida vai mudar, a nossa família, como que as pessoas na nossa volta, quantas outras mulheres que a gente pode inspirar com os nossos medos, isso, com os nossos medos vencidos. Não, eu tinha medo nisso, mas eu fui lá e enfrentei. E aí você me conta a sua história que me encoraja também. E aí eu falo, não, espera aí, ela conseguiu, eu vou conseguir também. Né? Mas espera aí, o que você fez? Qual foi o caminho que você levou? Ah, não, eu fiz isso, isso, isso. E aí você faz e dá certo. Sabe, eu vejo isso. Então, a gente tem que parar de olhar pra gente. Porque eu acho que as coisas do medo é que, o que os outros vão falar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Não sei o que de mim. Tá tudo em mim. É Se eu tudo parar e eu. ter tudo eu, né? Se eu parar e falar assim, não, espera aí, mas se eu fizer isso, o que vai ajudar o outro?
O que que o outro está ganhando? Quem mais pode se beneficiar com isso? Isso aí ajuda ele? Você acha que pensar desse jeito a gente consegue superar um pouquinho o medo? Ah, com certeza. Que muda o nosso padrão de pensamento, né? Muda aquilo que a gente já está sendo governado. Porque a gente já é governado por um pensamento que já existe dentro de nós, que já foi criado desde a nossa infância. De 0 a 7 anos, a gente já teve uma programação. E aquela programação, ela fica rodando, rodando, É, né? Se a gente não pegar, não parar um pouquinho, respirar, pensar e se fizer perguntas, eu acho que isso é algo que o coach veio para mim assim muito forte. As perguntas, é. né? Porque elas têm que trazer uma resposta. Tem que Uhum. trazer uma resposta, não tem jeito. E quando vem a resposta, você fala assim, nossa, mas sabe que isso, e aquilo outro, você começa a entender e você começa a falar assim, ah, isso aqui não faz mais sentido eu ficar sofrendo por isso, eu É, ficar pensando que vão me rejeitar, eu ficar pensando que vão comentar lá no é, meu post lá. Você tava assim. E daí que eu tava assim. Você leu o é. conteúdo? Eu já Uhum. fiz uns posts assim que a pessoa veio e comentou assim pra mim, mandou no privado, né? Ainda teve esse amor de mandar no privado. Você escreveu essa e essa palavra errado. Aí eu coloquei assim pra ela: você leu o conteúdo? É. Porque a palavra errada, tipo, quem não escreve, né? Eu nem posso falar de palavra errada. Gente, eu faço as minhas legendas, por Deus. Eu não consigo, eu leio elas, para mim tá tudo certinho. Tá tudo Na hora que certo. clica, tá tudo errado. Pá, agora foi, porque se eu mexer o Instagram vai me penalizar. Então vai errado mesmo. Mas você vê se esse comentário parar É, a gente deixa de fazer como eu já isso. recebi comentários do tipo assim, o seu vídeo, a sua legenda dessa foto, desse post que você fez, mudou o que eu estava pensando. É, tá Mudou a vendo? minha vida em algum É, aspecto, me fez enxergar diferente, né? é. Então, a rejeição, eu estava até hoje falando isso com a minha coach, isso. Eu falei, a gente tem que olhar para o outro quando o outro falar da gente, sobre a gente, e dizer que a Uhum. opinião é dele. E eu não tenho É, nada a ver com a opinião que ele tem ao meu respeito. É um problema dele. E é, outra, ele só está enxergando em mim aquilo que ele vê nele mesmo. Porque Deus é, deu o olho pra gente e a gente só enxerga assim. A gente é, não enxerga assim. é, Então, quando a gente aponta defeito do outro, é porque, ó, alguma coisa tem em mim aqui que eu tenho que corrigir. é. Isso mudou a minha vida. Pensar dessa forma mudou a minha vida. E E muda mesmo. agradar a todo mundo a gente não vai, né, Letícia? Não, não. Nem Jesus agradou. E o nosso intuito não é agradar as pessoas, a gente tem que entender isso. Isso É aí. bom ser amada, é bom ser aceita, é bom ser quista, fazer parte né, de um álbum. É muito bom isso. Mas é melhor ainda quando as pessoas te aceitam do jeito que você é, com as suas ideias, com as suas limitações. Sim. Isso que é amor de verdade. Eu ficava muito preocupada com a opinião dos outros. Sempre fui. Eu pequena. Elisa, eu pequena, eu tinha 6 anos de idade. Naquela época, os meninos entravam na escola com 7 anos, só que eu sou de agosto. Então eu tinha 6 e ia fazer 7 só em agosto. E aí eu tinha toda a capacidade para estar na primeira série. Só que naquela época eu não podia, tinha que ser com 7 anos. E aí o que a minha mãe fez? Ela entrou com o processo na Secretaria da Educação, ela e mais umas 4 mães, para que a gente pudesse passar por um teste com a psicóloga lá, para poder fazer a primeira série com 6 anos e meio. E aí, eles, foi eu e minhas 3 coleguinhas. E elas entraram primeiro, eu fui a última. Foi a única vez na minha vida que eu fui a última. Porque sempre, qualquer lugar que eu tô, eu sempre sou a primeira por causa disso. Olha pra você ver como o trem foi forte. As meninas foram. Quando eu entrei na sala da psicóloga, aí ela começou, né, pediu para me escrever meu nome, para me desenhar, algumas coisinhas assim. Eu, de minuto em minuto, eu perguntava assim: a Dani conseguiu? A Dani fez primeiro? Ela acertou? Ela ganhou? Eu estava tão
preocupada com o que as outras tinham feito, que eu não estava concentrando naquilo que eu estava fazendo. Eu estava com tanto medo de ficar para trás. Gente, eu tinha 6 anos de idade. Então, isso é esse medo nossa, e se elas forem ou não for? Não, o que os outros vão pensar? Vai achar que eu não sou inteligente. E aquilo criou em mim um trem, e isso caminhou durante muito tempo na minha vida. E aí teve um dia, também foi no coach, eu estava numa sessão de coach, e a coach virou para mim e falou assim: as pessoas que te amam de verdade, o que elas vão pensar de você se você fracassar? Elas vão deixar de te amar? Eu falei, não, gente, meu marido, meus filhos, meus pais, né? Não, eu fiz tanta coisa já errada na minha vida e eles me perdoaram, gente, né? Enfim. Não, eles não vão fazer isso. Então, porque essas pessoas é importante. O resto, Letícia, é resto. O resto é os outros. Se você não vai fazer nada que vai infringir, né, a sua família, que não vai denegrir a imagem da sua família, dos seus filhos, do seu pai, do seu marido, enfim, né, ali do seu convívio, das pessoas que realmente importam com você, você está pensando em pessoa que não está nem aí para você. As pessoas não estão nem lembrando de você e você é preocupado com o que elas estão pensando sobre você. Gente, e isso é muita verdade. Ninguém quer saber. Não querem, gente. Quem quer saber está aqui do seu lado e vai te apoiar em qualquer situação. Seja boa, seja ruim, estão junto com você, estão te apoiando. Agora o restante é resto. E você tem que entender isso. Ah, porque é minha vizinha. Ah, porque é minha colega de escola. Ah, porque é a cunhada da prima da irmã. Gente, aí você, né? A gente precisa entender isso. E essas limitações, elas precisam ser rompidas. Quando a gente consegue, e é aos poucos, tá, gente? Não vai sair com a cara aí, com a coragem, não. Mas vai se permitindo fazer, errar, progredir, fazer de novo, porque assim você vai construindo um caráter mais fortificado e consegue romper. Isso aí. Seja bem-vinda, vocês que estão entrando aqui, gente, vocês estão rindo, né? Meu Deus, essa live é a minha vida toda. Carla do céu, vamos mudar isso aí, querida. Vamos mudar o ciclo. É isso. E naquela pesquisa ali, estava Uhum, escrito que as empreendedoras que não se dão o direito de errar, que não se deram o direito por causa do medo, né, de uhum, avançar, elas acabaram retraindo e voltando. uhum. Então, se Que a gente não triste. se der o direito de testar, né? A gente está na É, fase do teste aqui. A gente está é, vivendo uma experiência. Todo é. dia é algo diferente, né? A Uhum, internet é tanta tecnologia todo dia. Eu, sinceramente, eu não acompanho a tecnologia. A uhum, gente tem, né, os meninos pequenos aí, os meninos conseguem acompanhar essa tecnologia. é, Agora, eu não consigo acompanhar a tecnologia. E por causa uhum, disso, eu vou deixar de fazer uma coisa, eu vou deixar, porque eu não. é. Não, a gente vai. Ah, não, isso eu não sei, então eu aprendo. Uhum, Aquilo eu isso não sei, mesmo. então eu aprendo. Ih, mas e se eu fizer errado? Igual, né, os posts lá, se eu escrever errado lá. Gente, escrevi, ué, fazer o quê? É, é. Tá tudo bem, vamos consertar então e vamos seguir em frente, né? E aí a É. coisa vai começar a andar, né? Se a gente não se der Isso o mesmo. direito de errar, a gente nunca vai acertar, porque a gente não vai ter um parâmetro. É, A gente não vai ter um isso mesmo. parâmetro do que é o certo, né? O linear. A gente nunca acertou Uhum, e vai ficar igual eu lá atrás, no início que eu falei, né? Eu não sei como uhum. é que é lá na frente. Eu nunca cheguei, eu nunca tentei chegar, eu parava antes. Eu já fiz bolo, eu já fiz artesanato, eu já fiz cabelo, eu já fiz unha, eu já fiz tanta coisa, eu já vendi revista. E sabe o que que eu pensava? Eu abri um salão uma vez e eu empreendi nesse salão e assim, o salão tava dando super certo, né? E eu feliz que tava dando super certo e tal, não sei o quê. Aí quando começou a acontecer uns primeiras coisas a não ser tão legal, as contas não fecharem, aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou voltar e vou ler, e vou vender revista da Natura, porque era o que eu sabia fazer. Então eu vou voltar e vou vender revista. Eu não procurei um outro jeito para fazer. É, é.
eu não vi possibilidade, sabe? Eu não fiz nada. É. Eu Oi, simplesmente Elis, deixei. Vai. eu tive isso com o salão, também, né, que eu fui proprietária de salão durante 3 anos, mas foi porque estava dando muito certo. E aí o meu sócio falou assim, olha, a gente tem que comprar uma nova unidade. E aí eu amarelei. Eu falei assim, o quê? Não, eu sou isso aqui eu dou conta, mais do que isso eu não dou. Eles, em vez de eu comprar uma nova unidade, crescer, multiplicar o negócio, eu vendi tudo e fui para a faculdade, foi um emprego fechado. Porque ainda na minha mente estava aquilo que eu tinha que estudar, entrar numa grande empresa para me ter estabilidade, para me ter alguma coisa. Eu não consegui enxergar no meu empreendimento sucesso, né? Aquela situação. Não conseguia. Por quê? Porque não, eu tinha que garantir um salário todo mês, eu tinha que ter 13º, né? Foi Uhum. implantado em mim aquilo. Não, porque você trabalha muito, você abre o salão de manhã só fica à noite, não, porque você não tem férias, não, porque, né? E aí aquilo tudo. Então, o medo de dar certo também, né? Do trem crescer, das pessoas, né, olhar, e aí, né? Isso também paralisa a gente. E a gente tem que ter essa noção que a gente. E quando você entende que você tem medo, você cria mecanismo para assumir ele, né? Por exemplo, se você tem medo de Isso dar aí. errado, você faz um plano de ação. Não, tudo bem. Se der errado, eu vou fazer isso, vou fazer isso, aquilo. Não, se sobrar mercadoria, se acontecer isso, o cliente não paga. Você cria um plano de ação. Mas e se der certo? Você também tem que criar um plano de ação. E aí, se der certo, o que eu vou fazer? Vou contratar mais pessoas, vou alugar uma sala maior, vou comprar mais máquina, vou fazer... Enfim, né? Dentro do seu Fazer ramo, tudo. Aham. você vai fazendo tudo, né? Aí aconteceu comigo isso de novo no ateliê. Aí montei um ateliê, loja no Elo 7, o negócio bombando. E aí chegou um momento que eu tinha que contratar alguém. E eu não queria contratar ninguém, eu não queria ninguém no meu ateliê. E aí o pessoal falou assim, ai, mas seu negócio tá crescendo, você tá entrando dinheiro. Aí o que eu fiz? Abandonei tudo, fechei a loja, não dou conta, não dou conta, e tal, fechei tudo. Então, eu tinha que ter pensado nisso. Não, e na hora que o negócio começar a bombar, o que eu vou fazer? Eu vou contratar alguém. Eu vou pagar alguém para me ajudar. Eu vou delegar alguma coisa, né? Ou a faxina da minha casa, ou alguém para ficar meio período com os meus filhos. Alguma coisa eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu preciso, né? O meu negócio está crescendo. Ele vai me demandar outras coisas. Só que as empreendedoras não pensam isso. Nem eu acho que elas pensam mais se o negócio der errado do que se o negócio der certo. E a gente precisa de plano de ação, gente. Quando a coisa começar a apertar, você tem que ter um escape. Mas quando a coisa der certo, você também tem que ter, né? E aí, o que eu vou fazer? E eu vejo muitas mulheres. Eu tenho uma seguidora, ela não é minha cliente ainda não. Mas ela, tudo que eu faço, ela tá. Todos os grupos do desafio, ela tá. Ela já teve, mais ou menos, uns 6 negócios. E olha que eu tô na internet, não tem nem 3 anos. Eu já recebi o WhatsApp dela de vendendo calcinha, bolo de pote, unha, vendendo uns produtos, é, sabe, de fora. E aí eu respiro fundo e pergunto, e aí, querida? Né? Ah, não, porque não sei o quê. Né? Então, o primeiro problema que teve, o primeiro empecilho, abandona o negócio e vai para outro lugar. Gente, desse jeito não vai prevalecer, não. A coroa é para aquele que prevalece, né? E a gente tem que entender isso. E aqui no Brasil, a gente tem uma cultura horrível. A gente pensa assim, se a pessoa faliu, é porque ela é ruim de negócio. E não é, gente. Muito pelo contrário. Lá nos Estados Unidos, se você falir uma empresa, você é cotado como um empregado valioso. Por quê? Porque você já passou por situações que a maioria ainda não passou. Então, você cria uma resistência, você cria um conhecimento, você tem uma carga de conhecimento maior do que outras pessoas. E aqui no Brasil, a gente acha que a pessoa que não deu certo foi um fracassado. Né? Existe aquele que não deu certo e tem aquele que desistiu. Não seja dos que desistem. Porque tem muita gente que não dá certo é porque desistiu no meio do caminho. Se você fez, se você tentou e o negócio deu errado, tudo bem. Vão voltar, começar e pegar outra rota. Tranquilo. Agora, se você ficar desistindo, você não vai conseguir fazer nada. Boa noite, Cidália. Tudo bem com você? Essa aqui é uma aluna minha lá de Portugal. Gente, tem perguntas que eu tô sem horas aqui. Eu nem sei que hora que o Instagram vai derrubar a gente, não.
Tem perguntas para Elis? Pode fazer à vontade. Tenho 3 filhos, o meu mais velho está com 19 anos e fala que eu sou guerreiro, uma inspiração para tudo. Ótimo. Que parabéns, cara. Carla. E é isso mesmo. Eu acredito muito nisso, né? Que as primeiras pessoas que precisam ser inspiradas são os meus filhos, né? Então eu tenho que me manter assim. Aí ela colocou também, eu fico nervosa, daí acho que falo errado, que eu tenho medo de aceitação e às vezes paralisa. Paralisa mesmo. Engraçado, eu tenho hora, né? Eu falo com as pessoas e tudo, gente, mas tem hora que eu gaguejo, que as palavras, eu sei falar a palavra certa, mas a palavra sai errada. Eu faço umas conjugação, gente, que não existe. E isso tudo é medo, é nervosismo, né? E aí o que eu tenho que fazer com isso? Me colocar à prova. Ah, errei mesmo, não vou começar de novo, não espera aí, não, você me desculpa. E é aceitar essas fragilidades da gente. A Cidade tá falando que tá tudo bem, que ela já tá deitada. Que bom! Aí em Portugal já tá mais tarde. Daqui a pouco nós vamos deitar também. Que bom que você tá amando. Gente, tem perguntas? Coloca aqui se tiver perguntas para Elis. Então, falando aqui da Elis, gente, ela é focada nisso. Então, se você tiver alguma questão mal resolvida, se você precisar realmente gerenciar suas emoções, procura ela, porque ela é especializada nisso. E é legal que ela tem. Fala aí do seu planner, do seu diário, da sua agenda. Gente, é tudo numa coisa só, que eu não sei nem o nome daquilo. Vou deixar ela contar aí para vocês. Conta aí para nós, Denise. Eu criei um gerenciador das emoções, onde a gente pode estar ali medindo quando a gente acorda, se a gente acordou feliz, se a gente foi dormir triste, né? E várias coisas que eu coloquei ali, várias ferramentas para a gente poder se gerenciar, porque a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não mede, aquilo que a gente não gerencia, aquilo que a gente não tem conhecimento. E eu percebi que a melhor forma que tem da gente gerenciar isso é escrevendo. E às vezes eu falava assim, caderno das emoções, faça um caderno das emoções. E eu vi que, gente, era difícil delas fazerem o caderno das emoções. Falei assim, não, eu vou criar algo que seja mais rápido para elas poderem já ir anotando ali e cada vez mais se desenvolvendo, se conhecendo, entendendo as suas emoções. E aí eu, junto com esse gerenciador das emoções, eu coloquei uma agenda. Porque a agenda está sempre com a gente. Não tem outra forma. Então não tem como ela esquecer, entende? Então eu chamei ele de gerenciador das emoções, mais um planner 2020. Porque aí tá tudo ali, a gente vai, olha, já marca, eu já coloquei ali o diáriozinho, né, de acordar e de dormir já naquela semana. Tá tudo ali já pra gente não ter desculpa de que eu não quero fazer e tal. E a gente poder se medir. Eu tenho usado ele. Eu tenho usado ele e assim, eu tô amando. Porque todo final da semana eu vou lá e coloco a minha opinião sobre aquela semana. Eu dou a minha opinião de como que foi, como que eu me senti, o que que eu fiz que eu gostei, o que que eu fiz que eu não gostei, sabe? Como eu me tratei, se eu me cuidei, se eu não me cuidei, o que que eu programei para mim e eu deixei de fazer, porque às vezes a gente está na demanda de fazer só para os outros, né? Ainda mais a gente que é mãe, né? E aí é uma coisa assim mais, como eu vou dizer, é uma coisa muito pessoal, mas muito objetiva, para você estar ali se conhecendo e gerenciando as emoções. Gente, eu vou confessar para vocês que até hoje eu escrevo diário. Não é diário, né? Eu comecei com 13 anos e todo ano, enfim, hoje é caderno, né, gente? Porque aquele diário pequenininho já não cabia mais. Já então, não cabe. e é sem data, porque tem dia que eu quero escrever, tem dia que eu não quero escrever. Mas eu observei que ao tanto que eu evoluí através da minha escrita. Então, por exemplo, se eu pego algum caderno, alguma agenda atrás, eu vejo assim, nossa, aqui eu fiquei chateada porque a pessoa falou isso comigo. Hoje em dia eu já não fico chateada mais. Pode me falar, sabe? A gente vê que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e isso é muito bom, a gente vê a nossa evolução. Vai acabar, vai cair. Elis, muito obrigada, Deus te abençoa. Muito
Beijo para Um vocês. beijo. Salvar e foi muito bom. Obrigada por todos vocês estarem aqui. Realmente, empreendedorismo não é fácil, mas ela pode ajudar bastante. Fica com Deus. Beijo para vocês. Beijo.